É para ti mulher que canto esta canção. E nas palavras a confiança de lutar, tu que trazes no rosto marcas das pancadas, pancadas que a vida te dá. Olá, 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 bom dia e bem-vindos a essa emissão super especial da TV Belas, nesse dia especialmente consagrado à mulher. É o Dia Internacional da Mulher, por isso vão daqui as nossas felicitações a todas as mulheres no mundo e em especial para todas as angolanas. As angolanas que são as batalhadoras, aquelas guerreiras, aquelas mulheres que fazem de tudo para manter o bem a sua família, os amigos e todos aqueles ao seu redor. Então vão as nossas felicitações e para hoje vamos ter como convidadas mulheres de vários estratos da sociedade, elas que nos vão fazer perceber quais são os desafios da mulher atual na liderança. Durante muito tempo a mulher encontrou várias barreiras para se impor. Ao longo dos anos, estes desafios têm vindo a ser superados, tanto é que já encontramos mulheres a trabalharem em várias áreas, mas ainda assim há muito por se fazer. Como atingirmos as metas preconizadas? E quais são as reais metas? Nos igualarmos aos homens, termos o mesmo posicionamento que os homens atuais têm, superá-los? Tudo isto e muito mais vamos perceber com as nossas convidadas. São várias, por isso teremos aqui vários blocos. Vamos ter também momentos musicais. Esteja aí do outro lado, fique conosco, nós vamos até bem perto das 12 horas. E para começar este bloco, vamos ter inicialmente duas convidadas. Vamos contar com a doutora Rosária Monimambo, é médica. E teremos também a desportista Naira Almeida, handbolista, já nos deu alegrias conquistando campeonatos durante muitos anos. Hoje continua ligada ao desporto, mas noutras vestes. É atualmente a vice-presidente da Federação Angolana de Handball, a federação que mais títulos trouxe ao nosso país. Passo então a chamar as minhas convidadas. Faz favor, juntem-se a mim. Não me deixem sozinha. Sejam bem-vindas. Estão elas aí a chegar, lindíssimas. Mulheres competentes, mulheres de valia. Deixa-me aqui dar o beijinho. Feliz Dia da Mulher. Podem sentar-se, faz favor. Muito bem. E contamos aí na audiência não só com mulheres, queremos ter a família, queremos os homens, queremos as crianças, queremos todos aí do outro lado. Porque afinal de contas nós, as mulheres, somos pela inclusão, não é? Os homens também vêm de nós e queremos todos a acompanhar-nos. Então, como é que começou o dia para vocês? Naira? O meu começou bem, começou logo cedo, com um abraço do meu homenzinho. Uau. A desejar um feliz Dia da Mãe. E claro, nós somos abençoadas por este mês que é totalmente dedicado a nós. Temos vários desafios, coisas muito boas aí por virem, mas felizmente temos um dia no ano e um mês totalmente dedicado a nós. Ainda bem que assim é, não é, doutora? É isso. O meu também começou bem, com felicitações da minha família, do meu marido, de amigas. O telefone está cheio, está mesmo cheio, com muitas felicitações. E acreditamos que um mês só não vale. Todos os meses são nossos. É verdade, todos os dias do ano devem ser nossos. São um em especial, não é? Pois é. Que normalmente tem
temas dedicados inteiramente à mulher. Inteiramente à mulher, mas claro, o ano todo nós temos um papel fundamental. O ano todo é para nós mulheres e não só. Ok. Disse aqui na nota introdutória que hoje as mulheres já vão ocupando posições de muito destaque, mas foi difícil chegar até esse ponto, não é? Várias mulheres tiveram de se sacrificar para que hoje nós pudéssemos estar aqui a beneficiar dos vários direitos que hoje estamos a ter. No vosso caso, vou começar aqui pela doutora Rosária Monimambo, é médica, especialidade otorrinolaringologista. Otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Cuida da garganta, da voz? Nariz e ouvidos. Ok, garganta, nariz e ouvido. É isso. Mas, além de ser especialista em otorrino, sou especialista em medicina aeronáutica, sou mestre em gestão hospitalar. Tudo isso com grande empenho. Ok. Quantos anos já de profissão? Eu já estou formada desde 1990. 90. Já 35 anos. 35 anos. É uma vida. É isso. É uma vida. Formei muito cedo. A Nair é handbolista, também joguei handball, mas sempre tivemos ali o nosso treinador a nos obrigar a estudar. Ok. E como é que foi no início? Encontrou dificuldades para se impor na profissão? Nunca encontrei. Nunca encontrei, porque cada um de nós sabe o que faz, né? E o que nós devemos fazer a nível profissional, é sermos competentes, humanas, tratarmos bem dos nossos pacientes e fazermos bem as coisas que devemos fazer. Nunca encontrei dificuldades nenhuma. Ok. No teu caso, Naira, enquanto desportista e mulher, teve alguma dificuldade quando decidiu ser... Como é que entra para o desporto já agora? Como é que começa? Olha, quando decidi ser profissional, eu entro para o desporto muito cedo, mas e venho aqui para Luanda, porque eu sou natural de Benguela. Eu venho para Luanda mesmo para me profissionalizar como jogadora de handball. Mas uma das questões que os meus pais, não é, na altura, aceitaram essa mudança foi mesmo por causa dos estudos. Eles disseram, claro, tu gostas de jogar, mas tens que aliar isso ao estudo. E na altura, infelizmente, nós não tínhamos muitas universidades no país, em Benguela também, e aqui aqui em Luanda já haviam algumas. E aliar uma coisa que eu gostava de fazer, que era jogar e vir para estudar, foi super difícil. Foi super difícil. Os primeiros anos, depois a mudança, estar habituado a viver com os pais, sair do sítio onde tu nasceste, vais para uma província diferente, começar a trabalhar, começar a cuidar de uma casa, porque na altura... Aqui começou a viver já sozinha? Sim, vivia sozinha com mais 4 meninas. Eu vim com a minha irmã, mas vivíamos com mais 4 meninas. Okay. Vieram de Benguela mesmo especial para jogar. Okay. E ser dona de casa, eu na altura tinha 17 anos, e vim para aqui já com essas responsabilidades e encontrar assim um ambiente diferente, inicialmente foi um bocado difícil. Mas com o passar do tempo e tinha ocupação, não é? Que era estudar, e foi um dos grandes objetivos do meu pai: se jogares tens que te formar. Consegui fazê-lo e fiz bem. Nisto sinto que foi difícil, mas o objetivo foi cumprido. Valeu a pena. Está a valer a pena. Está a valer a pena, porque foram aí mais de 15 anos ou quase 20 anos só dedicado mesmo a isso. As duas foram handebolistas e durante anos fomos ouvindo relatos de muitas pessoas, muitas mulheres em particular, sentiram dificuldades de ingressar no desporto porque os pais não permitiam. Uns por razões culturais, outros porque achavam mesmo que o desporto não é para a mulher, porque podia
se encontrar várias situações e que os pais não achavam boas para as suas filhas. Não foi o vosso caso. Em momento nenhum, os vossos pais colocaram barreira na vossa intenção de praticarem desporto? É assim, nós estamos aqui em duas gerações diferentes. Pois eu sou a é. geração mais antiga, Pois a é. primeira geração, ele é a segunda. Mesmo assim, eu não tive dificuldades. O meu pai sempre disse, tudo bem, podes jogar, mas não te esqueças da formação. Não, desporto não. Isso é coisa de homem. Não. Meu pai sempre deixou, as minhas famílias sempre apoiaram e nós sempre tivemos um ritmo, uma família, e até agora somos família. Temos um grupo muito coeso, até temos o grupo Douradas do handball. E sempre tivemos uma linha para chegar. E até agora, no nosso grupo, todos nós somos profissionais. Ok. Jogamos, sim senhora, temos as nossas profissões em vários estratos. Mas deparou-se com alguma colega naquela altura que queria muito continuar a praticar o desporto, mas teve de interromper porque tinha problemas em casa, os pais não permitiam? O meu treinador, o Abílio Cruz, é um pai. Eu acho que antes de ganhar a nossa confiança, ganhava a confiança dos nossos pais. Ok. Porque ele ia lá falar com os nossos pais, dizia, olha, ela é boa, ela vai jogar. Sensibilizava. Sim, nós não tivemos problemas. E naquela altura nós íamos mesmo jogar. E era mesmo uma família, não era? E trazíamos, perdíamos às vezes, ficávamos tristes, né? Mas e ganhávamos também, trouxemos muitas vitórias. Mas tínhamos sempre ali os nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos amigos, tudo, a sociedade toda. Por isso é que o handball, a nossa geração, é que começou a história que eles continuaram. Começou a glória. Começou a glória, é isso. Foram desbravando o terreno para que as sim. mulheres atuais então pudessem dar sequência. Sim. E hoje o nosso handball é o mais destacado do continente. Temos a seleção com o maior número de títulos e mesmo a nível mundial a nossa seleção é muito respeitada. É muito respeitada. Hoje vocês estão a ocupar outras posições, estão a seguir outras carreiras, embora a Naira continue no desporto, mas também tem uma profissão no qual se está a dedicar. Como é que tem sido? Olha, não é fácil conciliar tudo, para além desse lado profissional, que eu acho que é importantíssimo para as mulheres, ainda temos o lado de mulher, mãe, esposa, o lado de cuidar da casa, e isso tem que estar tudo muito bem orientado. Mas quando nós gostamos daquilo que fazemos, nós conseguimos arranjar sempre tempo para tudo. Às vezes temos algumas cobranças, que é normal, dos nossos filhos, do nosso marido, mas são cobranças boas. No meu caso, algumas vezes, muito pelo lado do desporto que eu tenho que ausentar-me durante algumas vezes no ano, e não é fácil, tenho que deixar tudo preparado. Tenho que deixar uma organização boa em casa para que nada falte, mas, claro, a falta da mãe é sempre importantíssima em casa, não é? Mas eu sou sempre apologista que nós, mulheres, embora tenhamos esse lado maternal, esse lado de cuidar da casa, também temos que fazer aquilo que nós gostamos. Temos que cuidar desse lado, porque a saúde mental é importantíssima. E esse lado profissional é bom aliar esses dois lados. E eu consigo conciliar muito bem isso, muito felizmente. Não é fácil ser mulher, ser mãe, esposa e profissional. Na minha área está fante. Às vezes nós temos que... Nós nunca sabemos, podemos entrar, mas às vezes não sabemos a que horas vamos sair. Depende do ritmo, dos doentes que nos aparecem, do trabalho que vem a seguir.
Chegamos em casa estafadas, temos nós, que... por exemplo, no jornalismo, nós, a partir da escola já nos é ensinado que nesta profissão vocês têm horário de entrada, não tem de saída. Não tem. Então, quem está Temos que fazer por aí amor, por perto, pois com é, amor, tem já né? de estar Sempre. preparado para isso. Sim, sempre com amor. Mas é possível ter sucesso na carreira e na vida pessoal ao mesmo tempo? Claro que é possível. É possível, sim, senhora, porque nós... Como gerir isso? Não, a Nery já disse, é necessário nós termos mesmo equilíbrio, né? Por exemplo, se chegamos cansadas em casa, mas temos que dar ainda o nosso para os nossos parceiros, para os nossos filhos, para a nossa família. Mas para isso vale também contar com uma rede de apoio. Tem que ter mesmo rede de apoio. Eu me recordo quando era mais jovem, né? Toda a gente, as pessoas reclamavam, nunca estás disponível, estás sempre ocupada, mas aquela rede de apoio, com o carinho que nós passamos para as outras pessoas, elas estão sempre aí para nos apoiar. Ok. É verdade. Enquanto desportista, isso que a doutora acabou de frisar, vale lembrar que eu digo muita da parte da minha juventude, ausentei-me durante anos por causa do meu trabalho como profissional de handball e, claro, haviam sempre aquelas reclamações, tu nunca estás presente, estás sempre ausente, e até às vezes em natais, finais de ano, não conseguia passar com os meus pais, com os meus irmãos, e perdi alguma coisa, não é? Naquela fase, festas, saídas, estar em mais conversas com os amigos, e houve uma altura que eu até sentia mal, e até dizia, eu não sou uma jovem ficha, não consigo estar com os meus amigos, não consigo estar com os meus pais, mas hoje, olhando por aquilo que eu fiz, pela trajetória que eu tive, e principalmente pelo reconhecimento que eu tenho até hoje das pessoas, da sociedade, o carinho, eu sinto sim que foi bom, que fiz uma boa escolha e que a minha trajetória enquanto profissional valeu a pena, enquanto profissional de handball, valeu a pena. É uma trajetória mesmo com as coisas que eu perdi, não digo, né? Porque eu hoje continuo a ter o amor, o carinho dos meus irmãos, dos meus amigos, mas não tive em algumas fases, mas hoje sinto que sim, pelo reconhecimento que tenho hoje como profissional, valeu a pena. Vale sempre a pena, pelo caráter que nós transmitimos para as outras pessoas, né? Quando nós somos somos equilibradas, passamos o carinho, quando estamos presentes com os outros, vale sempre a pena. Podemos estar ausentes, mas eles dizem, olha, fulana não está aqui. Por esta razão. Por esta razão. Mas quando nós chegamos, aí a festa bom, o balé continua, aumenta. Ok. No serviço com os colegas, como conseguir ter um bom relacionamento? Encontram dificuldades, por exemplo, ocupam alguma posição assim, principalmente para quem ocupa posição de liderança. Como se impor? Há aquelas pessoas que têm dificuldades em receber orientação quando vem de uma mulher. Já se depararam com um caso destes? Não, é assim, um líder tem que saber conduzir. Eu, por exemplo, da minha posição, eu hoje sou do mundo. Queremos fazer isso. E todo mundo opina. E depois, mais tarde, nós resolvemos. Eu nunca tive problemas. Nunca tive. Há sempre um ou outro, né, que não vai com as nossas decisões. Mas, no entanto, o mais importante é ser mesmo líder. Nunca ser chefe. O chefe diz, façam isso. Mas o líder diz, olha, vamos fazer. Eu sou daquela, vamos fazer. Vamos fazer, porque ali nós conseguimos ir até o objetivo. É isso. Nair, quando se encontra com casos destes, em que há resistência da parte do subordinado, qual tem sido o posicionamento? Olha, felizmente não encontro isso, porque assim, eu tenho muita abertura mesmo, e gosto muito de ensinar. Quando as coisas não estão a correr conforme o planeado, não é?
eu prefiro chamar, sentar, até porque muitas das vezes são mesmo pessoas mais velhas que eu. Pois. E que eu tenho muito respeito mesmo. Eu prefiro chamar e conversar. Essa parte de liderança eu tenho mais no lado de desporto, não é? Que às vezes tenho que comandar grandes grupos, nas competições internacionais. Delegações, e sabe que as relações pessoais são muito difíceis de gerir. E ser líder de um grupo de 27, 28 pessoas, cada um com o seu feitio, cada um com a sua cultura, cada um com o seu hábito, cada um com a sua educação, tens que ter um nível de concentração, de disciplina, de discernimento muito forte. Não é fácil, mas para mim é uma coisa muito prazerosa mesmo. Gosto de estar a liderar essas caravanas, tanto para o feminino como para o masculino. São diferentes. Levar as meninas é diferente. Quando é mais difícil? Com as meninas. Pois é. Olha, é aí que eu quero chegar. Por que normalmente, diz isso? Trabalhar com mulher... Normalmente o que se ouve, trabalhar com mulher chega a ser mais difícil do que trabalhar com homens. Também sente isso? Não digo que é difícil, não. As mulheres são mais exigentes? Sim. As mulheres são mais exigentes. Eu digo isso porque eu já sim. A Anair sabe, e a doutora Monimambo também. Eu sou de uma rádio que é desportiva e já participei em várias caravanas, coberturas internacionais. E normalmente nas delegações, principalmente, há muitas dificuldades no momento da alimentação. Tem sempre, eu não como isso, eu não quero isso. E isso normalmente ainda bem que sabes, e não é só isso, dormir mal, minha cama não é boa, hoje não tenho isso, hoje quero fazer aquilo, hoje dou aqui, hoje não posso em casa, estamos até num país que não é nosso, e a alimentação aqui é assim. O que é que eu vou fazer? Tenho que comer isso, porque senão vocês vão passar mal, são atletas, têm que alimentar, senão não vão conseguir jogar. Mas consigo sempre dar a volta. Isso é o mais importante, consigo sempre dar a volta. Mas elas são muito queridas, embora tenha essas pequenas coisas que nós temos em caravanas, temos nos nossos serviços normais, temos no nosso dia a dia. O importante é sempre o diálogo, que eu gosto muito de conversar com elas. Elas também revêm-se, porque eu joguei durante muito tempo, estou fora dos campos há praticamente 10 anos. E isso ajuda? Ajuda, porque elas ainda revêem-se muito em mim, e têm algumas confidências que ainda gostam de fazer comigo. É diferente. Mas também falando nisso, na liderança é mais difícil mesmo liderar mulheres. A mulher raramente... Há sempre uma disputa maior quando há uma líder, quando há um líder. Porque as mulheres mesmo gostam mesmo. Tem aquelas coisas da competição, não é? Que eu posso mais. É por natureza uma competidora. E infelizmente nós acompanhamos até no dia a dia agora esse fenômeno de redes sociais, esse fenômeno comportamental. Nós sentimos às vezes que quando tem ali alguma notícia de alguma mulher, por mais difícil que seja, muitos dos comentários negativos às vezes partem mesmo de mulher, quando devia ser ao contrário. Às vezes alguém, imagina, recebe um cargo novo, ou monta um negócio próprio, ou faz uma coisa diferente. A primeira coisa... A pergunta é como conseguiu? Como conseguiu? E é logo, conseguiu porque tem... ou porque anda com alguém, ou porque recebeu de alguém. Por que é que nós não podemos aceitar que existem mulheres competentes, que conseguem chegar nos sítios certos, porque são formadas, porque estudaram, porque são competentes, porque merecem aquele lugar, porque elas fizeram por estar lá, fizeram por merecer. E às vezes o que nós vemos é sempre ao contrário.
por incrível que pareça. E às vezes parte de algumas mulheres, o que não é bom, porque nós devemos apoiar-nos. Se nós queremos esse empoderamento, chegar ao mesmo nível, estar de igual para igual, temos que ser nós primeiro a incentivarmos-nos umas às outras, okay, e não pôr as outras mais em baixo. Eu acho que isso tem que mudar. É uma coisa, é um fenómeno que ainda deve mudar. Temos que lutar para que isso aconteça. A competição entre mulheres, né? A competição deve acabar. Muitas vezes não as mulheres devem apoiar-se. Sim, tem que apoiar mesmo. Não podemos. Porque a união faz a força. Se nós queremos conquistar espaço na sociedade, sim, não podemos estar desavindas. E não podemos pensar que a nossa luta é contra os homens. Uhum. Nós temos que fazer a São nossa parceiros. luta, somos todos parceiros. Tem que ser, a nossa luta é para uma sociedade melhor. Tá vendo? Okay. Mas não, essa competição, às vezes, é sempre. A Ney tem razão, muita razão. Porque é sempre olhar para a mulher e desconfiar que não é o mérito próprio. Foi favorecida. Foi favorecida. Mas nós somos mulheres de guerra. Como é que encaram o posicionamento da mulher na sociedade angolana? Estão satisfeitas com o número de mulheres? Por aquilo que vemos, não temos um número exato de quantas mulheres líderes temos no país, mas por aquilo que vamos vendo, vamos ouvindo nas notícias, as nomeações e tudo mais, já é consideravelmente satisfatório? É assim, ou ainda devemos melhorar muito? Não, eu acho que as pessoas têm que ocupar lugar por mérito, não é por ser mulher, não é por ser homem. A mulher deve preocupar-se em preparar-se. Em preparar-se para ir à luta, para ganhar aqueles lugares e mostrar que é capaz. Só isso. Eu muito sinceramente, eu sou contra aquelas cotas, X para mulher, X para homem. Não. Independentemente de haver mérito ou não, tem que ter X de cota para mulheres. E mérito. Ok. É isso. Deve-se promover a meritocracia. A meritocracia. Eu concordo plenamente com a doutora. As pessoas devem estar nos cargos por mérito próprio. Isso de dizer que deve haver 50% de mulheres e 50% de homens, para mim também não vale. Se houver competência, sim. E claro, eu como mulher, eu gostaria que tivessem mais mulheres a liderarem, mais mulheres competentes, mulheres com garra, mulheres que passam a sua força, mulheres que mostram os caminhos certos. Agora, estar a solicitar isso só para haver comparação, para dizer que há igualdade, não, também não concordo. Okay. E nós temos aí um papel fundamental, importantíssimo, para passar para a nossa sociedade. Essa sociedade que hoje, principalmente por nossos jovens, nós estamos a acompanhar, em termos comportamentais... Deixa a desejar. Está a deixar a desejar, não é aquilo que os nossos pais sonharam, não é aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Digo isso porque existe um fenómeno social muito diferenciado. Hoje já não há respeito pelos mais velhos. Hoje não há amor ao próximo. É das coisas que não há empatia. Posso assim dizer, não há empatia. Quanto mais pudermos denegrir a imagem de alguém, quanto mais pudermos baixar alguma pessoa, eu acho que melhor. Esse fenómeno tem que ser mudado e acredito que nós, mulheres, temos um papel fundamental na sociedade. Por sermos mãe, por conseguirmos gerar uma vida, por sermos formadoras e isso parte a partir de casa, com os nossos filhos. E a mulher aí tem um papel super importante. Super importante, parte a partir de casa. Acordar e dizer bom dia aos nossos filhos, dizer que nós os amamos, ensinar-lhes a agradecerem sempre. Eles, se fizerem isso em casa, na rua também vão fazer. Quando encontrarem
os senhores que trabalham em casa, quando encontrar os senhores que trabalham na rua, cumprimentar, está a chegar à escola, cumprimentar o guarda, agradecer. Eu acho que nós estamos a perder um bocado isso, e isso é fundamental para uma sociedade. E nós temos esse papel, temos que passar isso e temos que começar a partir das nossas casas. O seu conselho para a mulher atual, doutora? Para a mulher atual, é assim. Se nós ficarmos aqui a aconselhar, não saímos, mas eu digo aquilo que os nossos pais nos... que a Naíra aqui mencionou. Está precisando de muito conselho. Muito mesmo, muito conselho, porque assim, primeiro temos que conhecer quem somos, o que queremos, tá vendo? Acreditamos que todas nós temos família, temos que respeitar a nossa família. Usar aquilo que nós temos para ganho próprio é muito mal. Nós temos que nos cultivar, temos que estudar, temos que nos preparar. Não podemos pensar que vem outra pessoa que nos vai levar para pontos que nós não estamos. Estamos a viver neste momento, e aqui a minha colega de painel já mencionou, estamos a viver no já, no agora, tá vendo? No agora. Imediatismo. No imediatismo. Queremos aquilo que não podemos ter. Vamos atrás de pessoas que não nos dignificam, os mais velhos, com as meninas, é muito difícil, está muito difícil. Eu não sei o que será da nossa sociedade se não aparecer um grupo e mudar a mentalidade da nossa sociedade. Nós devemos ter mais programas interativos, mais programas educativos, mais... é muito difícil, é muito difícil porque quando eu olho para a nossa sociedade, para a nossa juventude, mulheres e raparigas e rapazes, eu me sinto que perdemos a nossa essência como nós, como mães, né? Perdemos nós acho que não estamos não sei, provavelmente nós não estamos a transmitir valores, porque nós recebemos valores dos nossos pais, mas muitos de nós que recebemos também, ou porque naquela altura estava mais difícil viver, queremos dar tudo aos filhos, depois os filhos não estão. Está-se a conseguir as coisas com muita facilidade. E então essa facilidade está mesmo... Tem consequências nada boas. Consequências não muito boas mesmo. Ok. Foi bom ter-vos aqui, a conversa está muito agradável, não é? Podemos aprender muito com vocês. E por isso vamos ter que encontrar espaço para ter-vos novamente aqui, para se calhar um tempo maior, numa próxima oportunidade. Eu vou agradecer a vossa presença e continuação de um bom Dia Internacional da Mulher. Obrigada. Feliz nosso dia. É verdade. Feliz nosso dia. Nós merecemos. Foi assim então a conversa com estas duas mulheres de valores. Naíra Almeida é desportista e também a doutora Rosária Monimambo é médica, uma das especialidades é otorrinolaringologia. Fizeram parte deste primeiro bloco. Nós vamos partir agora para um curto intervalo, voltamos logo a seguir com outras convidadas. É para ti, mulher que canto esta canção.